Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 6 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Brasil avança para fazer parte da OCDE, grupo de nações com grandes economias. O governo entrega relatório com mudanças em leis e ações que cumprem requisitos para a entrada na organização. Maíra Heinen. A organização tem como objetivos modelar políticas públicas para garantir prosperidade, oportunidade e bem-estar a todos. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. O país deve colher safra recorde no ano que vem. A estimativa é da Conab, com destaque para a produção de soja e milho. E vamos falar sobre o orçamento do Ministério da Educação para faculdades e institutos federais. Além do Enem e ações para a alfabetização. Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Educação, Victor Godoy. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Uma limitação temporária no orçamento do Ministério da Educação teve que ser adotada pelo governo. Mas a mudança não deve prejudicar o funcionamento das universidades e institutos federais. E falando em ensino superior, os estudantes estão na reta final de preparação para o Enem, que ocorre em novembro. E quem está ao vivo conosco e conta os detalhes é o ministro da Educação, Victor Godoy. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Ministro, para começar a entrevista, vamos falar sobre o orçamento do Ministério. Esta semana foi anunciada uma limitação na movimentação financeira do MEC. O que aconteceu de fato? Houve algum bloqueio de verbas? Não é um corte, né? Isso é importante deixar claro. Então, para explicar bem didaticamente, imagina que uma universidade federal ela tem ali R$1 milhão para gastar até o final do ano. O que acontece? Ela não vai poder gastar esse recurso todo agora em outubro. Ela vai ter que dividir o gasto em outubro, novembro, em dezembro. Então, houve uma limitação nessa movimentação. Mas o valor de R$1 milhão ele está garantido. Não tem risco de corte ou redução orçamentária. Ministro, por quê? Por que essa medida foi necessária? Isso é um movimento que é feito usualmente pelo governo, para a gente atender a lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente tem a previsão de arrecadação e tem a previsão e a fixação das despesas. A gente, durante o ano, vai fazendo esse acompanhamento para que a gente não gaste muito mais daquilo que a gente arrecada e ter uma responsabilidade fiscal. Isso que o governo faz todos os anos, corriqueiramente, é um procedimento normal e é feito com esse objetivo, da gente ter a responsabilidade com o uso do recurso público. Ministro, qual a situação real do orçamento para as universidades e institutos federais? Bom, nós tivemos, do ano passado para esse ano, um acréscimo de quase R$1 bilhão. São R$930 milhões a mais no orçamento das universidades e dos institutos federais. Isso resulta num aumento de 10% para a universidade e 20% para os institutos. Além disso, nós temos, só lá no Ministério da Educação, investimentos diretos que são feitos nas nossas políticas de 314 milhões nas universidades federais só nesse ano, 160 milhões nos institutos. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem um fundo, que é o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do país, que só nesse ano também destinou quase R$1 bilhão para as universidades federais. São 430 milhões em equipamentos, laboratórios e 500 milhões para os projetos de pesquisa. Então nós temos um esforço muito grande para fortalecer o orçamento das universidades e dos institutos. E aqueles casos em que, eventualmente, esse limite, né, que foi colocado de gasto, de empenho, uma universidade tem uma situação concreta em que precise ultrapassar esse limite, pode procurar o Ministério da Educação, nós vamos receber o reitor, conversar com ele, entender a situação e buscar resolver isso junto com o Ministério da Economia. Pois é, era o que eu ia perguntar para o senhor agora. Isso vai ter algum impacto? Vai atrapalhar de alguma forma o andamento das universidades até o fim do ano? Não deve atrapalhar, né? Se tiver qualquer situação que possa gerar algum impacto, o Ministério da Educação vai receber o reitor, vai entender qual é a situação e vai procurar essa flexibilização
junto ao Ministério da Economia, para a gente garantir que não vai ter nenhum impacto para nenhum estudante, nenhum curso, né? E as universidades continuam prestando seu serviço importantíssimo para a sociedade brasileira. Então, ministro, só para a gente deixar claro, porque isso repercutiu muito hoje, né, ao longo do dia, essa situação é temporária. É temporária porque até dezembro, que é o que eu disse, né? Se você tem 1 milhão, você tem 1 milhão garantido. Então, ele promove um bloqueio para você não gastar 1 milhão todo em outubro e em novembro. Em dezembro, está liberado. Esse 1 milhão ele vai poder ser todo gastado. Então, não tem redução de recursos. Isso é importante dizer. É como uma família que faz uma gestão do seu recurso. Se eu tenho R$100 para gastar até o final do ano, eu vou gerir isso. Se eu tenho uma conta para pagar agora em outubro, uma em novembro, uma em dezembro, eu vou guardar um pouco esse recurso para garantir que eu vou conseguir pagar todas as contas até dezembro. É uma gestão do orçamento, né, que é feito ali pela universidade, pelo governo federal, para garantir a responsabilidade fiscal. Bom, não tivemos então uma redução agora, mas queria que o senhor falasse um pouco então do que tem sido feito para aumentar o investimento no ensino público superior. Exato, nós fizemos esse aumento no orçamento que eu falei aqui do ensino superior, né, das universidades e institutos, ele foi decorrente de um esforço interno que nós fizemos no Ministério da Educação para ter mais eficiência no gasto. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje do Enem, né? O INEP, ano passado, ele economizou R$300 milhões, né, cumprindo todas as suas obrigações para fazer o Enem. E com esse recurso, a gente pôde redistribuir isso para outras ações do Ministério. Então, a gente tem feito esse esforço interno no Ministério da Educação para ter mais eficiência no uso do recurso. Então, onde tem um pouco de sobra, porque uma política cumpriu o seu objetivo e não precisa mais da aplicação daquele recurso, nós redirecionamos isso. E nós fizemos esse estudo no orçamento da Universidade e do Instituto e conseguimos essa ampliação do ano passado para esse ano. Só a título de exemplo, né? A gente tem aquele auxílio permanência, que é um auxílio fundamental para o estudante mais vulnerável, que muitas vezes ele tem que ter um apoio para poder frequentar a universidade e se manter estudando. A gente conseguiu, esse ano, voltar aos valores de 2019, que era um valor, que foi o último valor mais significativo do auxílio. Então, nós conseguimos voltar o valor de 2019 com um acréscimo, voltando aí para quase mais de R$1 bilhão. Ele chegou a R$800 milhões em 2020 e 2021, e agora em 2022 nós conseguimos recompor esse valor para garantir que todos esses estudantes vão ter o apoio que precisa continuar frequentando a universidade. Agora, ministro, o senhor acredita que é preciso rediscutir o financiamento do ensino para o futuro? Sem dúvida nenhuma, acho que essa é uma discussão muito importante. Nós vimos até alguns ensaios aí pelo próprio Congresso Nacional. Nós temos vários modelos de financiamento do ensino superior pelo mundo, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil temos uma limitação que a gente tem que superar isso, né? Se você tem uma doação privada para uma universidade federal, essa doação ela entra no teto de gastos. Então, você não incentiva a Universidade Federal, né, a ter essa parceria com o mercado privado. Às vezes, um aluno que ficou rico e quer fazer uma doação para a universidade, ele pode até doar, mas não vai adiantar, porque a universidade vai ter que deixar de fazer um outro gasto por conta do teto. Então, existe já uma PEC, a PEC 24/2019 no Congresso Nacional, que é um dos mecanismos que a gente pode usar para ter mais recursos investidos no ensino superior e a gente dar mais oportunidade para todos os nossos alunos. Bom, então vamos falar da entrada no ensino superior, né, ministro? Mês que vem já tem o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Quantos alunos já se inscreveram esse ano? Esse ano são 3,4 milhões de alunos, né? A gente tem que lembrar que todos os anos, hoje em média, 1,7 milhão de alunos que terminam o ensino médio. Então a gente tem 1,7 milhão de alunos adicionais, né, daqueles que estão saindo do sistema e entrando, tentando buscar o acesso ao ensino superior, né? Então são 3,4 milhões, 60% desses estudantes têm a isenção da taxa da matrícula, né? Muitos deles vão ter o atendimento especializado. A gente tem os alunos que são cegos, os alunos que são surdo-cegos, a gente tem os alunos muitas vezes que precisam também de um apoio ali de acessibilidade. Então tudo isso é pensado no exame. Nós já estamos com as provas impressas, já saíram já das gráficas, a maioria das provas já começaram a sair das gráficas, tem os caminhões já se dirigindo para os centros de distribuição. Então é uma operação de guerra, são 500 mil pessoas envolvidas. Correu tudo bem? Tudo bem, está tudo correndo bem dentro do cronograma. Nós teremos uma prova muito boa nos dias 13 e dia 20 de novembro. O aluno ele tem que levar a caneta transparente, lembrar de levar a caneta transparente, lembrar de chegar com antecedência, né? Todos os anos nós vemos alunos, às vezes, chegando ali em cima da hora, então cheguem com antecedência. E tem várias novidades que a gente implementou também no Enem esse ano. A gente aceitou pagamento via Pix,
pela primeira vez na história, o pagamento também por cartão de crédito. Antes era só o guia de recolhimento, né, o boleto. Essa é a novidade. Isso aí é minha pergunta. Qual é a novidade para esse ano? Isso, nós temos então o pagamento por Pix, que foi feito, o pagamento via cartão de crédito. Nós tivemos também o documento digital, agora ele também é aceito. E aqui é importante lembrar, o aluno ele não pode levar a captura de tela. Ele tem que levar o documento oficial no aplicativo oficial. Então, a carteira digital de habilitação, se ele tiver, ou a própria a carteira de identidade digital, tudo isso tem que ser no próprio aplicativo oficial, não pode ser a captura de tela. Ministro, então, só para a gente, antes da gente mudar aí de tema, eu queria que o senhor lembrasse, então, quais são os dias de prova e quais são os cuidados que os alunos devem ter no dia da prova para não ter nenhum problema. Tá bom, então vamos lá. A primeira prova vai ser no dia 13 de novembro, a primeira aplicação da primeira prova. A segunda prova será no dia 20 de novembro. E nós teremos em janeiro, nos dias 10 e 11, a reaplicação do Enem. O que é a reaplicação do Enem? Aquele aluno que às vezes teve um problema, que está previsto no edital, algumas situações em que o aluno pode pedir a reaplicação. Vamos supor que falte luz numa sala de aula. Aí esse aluno pode pedir a reaplicação. Então, dia 10 e 11 de janeiro. E os cuidados são esses: chegar cedo, levar a caneta transparente, tomar o cuidado com a documentação para poder ter acesso à sua sala e, naturalmente, estudar bastante, se preparar e fazer a prova com calma. Eu vou só puxar uma brasa aqui para nossa sardinha, porque nos dias de Enem a gente tem o Caiu no Enem, que é a correção da prova ao vivo aqui por professores que a EBC faz, é um sucesso o programa. Ministro, agora a gente vai mudar de assunto, falar um pouquinho do programa Brasil Alfabetizado. Para quem ele é voltado? Bom, o programa Brasil Alfabetizado é um programa que pega aquelas pessoas que estão fora do sistema formal de educação. Então, nós temos na educação, né, a alfabetização das crianças, e depois nós temos aquelas pessoas que não conseguiram ser alfabetizadas. A gente tem o EJA, o famoso EJA, a EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Isso é a educação formal. Mas tem aquelas pessoas que não têm essa condição de entrar no sistema. Então, elas acabam ficando fora, porque elas têm que trabalhar, não tem tempo de ir para a aula. Então, existe esse programa, que é o Programa Brasil Alfabetizado, que estava inativo. Ele estava inativado. Então, nós reconstruímos o programa, porque ele tinha uma série de deficiências. E ele funciona assim: você tem voluntários da sociedade que querem fazer um trabalho de alfabetizar essas pessoas. Então, o Ministério da Educação desenvolveu um curso. Esse curso, ele é obrigatório, né? O voluntário ele vai fazer o curso, ele vai aprender a alfabetizar uma pessoa. Esse curso ele tem uma abordagem prática e baseada em evidências científicas. Então, é um curso que tem uma efetividade muito grande. E a gente vai conseguir com isso, a gente oferece uma bolsa para o voluntário, ele recebe R$ 1.100, e ele vai fazer esse trabalho recuperando essas pessoas que acabaram não tendo a oportunidade de serem alfabetizadas. Mas, ministro, como é que faz para chegar nessas pessoas, para acessar essas pessoas que, como o senhor disse, estão fora, não tem condição de entrar no sistema, né? Então, é feita uma divulgação, né, do programa, é feita uma divulgação na localidade, tem toda uma estrutura para se alcançar essas pessoas, né? E o próprio voluntário, ele também faz ações, ele recebe essa bolsa inclusive para isso, né? Para ter o deslocamento, para ter a alimentação, a produção do material que vai ser utilizado. Então, o programa ele é todo estruturado para a gente fazer essa divulgação naquela comunidade e trazer as pessoas para o interesse de aprenderem a ler e escrever, né? E com isso também, né, conseguirem exercer sua plena cidadania. O senhor falou aí do EJA, né? Qual basicamente a diferença do Brasil Alfabetizado para o EJA? Então, a diferença é que a EJA, ela é o sistema formal de educação. Então, o aluno ele vai estar dentro da escola, da sala, com o professor. Então, tem o período das aulas que ela tem que frequentar certinho. Tem aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta de manhã. Então, o PBA, você tem uma flexibilidade um pouco maior. O próprio voluntário, ele pode estruturar um modelo de educação à noite, aos sábados, aos domingos. Então, essa flexibilidade permite que essas pessoas que não têm essa condição de acessar o sistema formal, né, poderem ser alfabetizadas, né, nesse modelo do PBA. E no caso dos alfabetizadores, o senhor estava mencionando que eles passam por uma formação, né? Teve uma metodologia que foi adotada com eles. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Eles fazem uma espécie de curso? Como é que funciona? Exatamente. É um curso completo, é um curso bem pragmático, ele é feito à distância. O curso ele fica disponível na plataforma do MEC de cursos virtuais, que é o AvaMEC. É um curso que é inspirado
em parcerias com outros países, né? A gente tem, inclusive, não é só aprender a ler e escrever, o PBA também trabalha a matemática. Então, nós vamos lançar, por exemplo, agora no final de outubro, um curso de matemática que foi parceria com Singapura, que a gente sabe que é uma referência em educação mundial. Então, o material que está sendo agora, nesse momento, traduzido, e final de outubro a gente vai lançar. Então, é uma preparação muito forte nesse voluntário que vai trabalhar esse conteúdo depois com essas pessoas. O problema do programa anterior era que o voluntário ele não tinha essa formação e ele não recebia esse apoio do Ministério da Educação. Então, cada voluntário fazia da forma como entendia que tinha que fazer e o programa não tinha efetividade. O senhor tem um dado, uma estimativa do número de analfabetos no Brasil, de um percentual? O último dado do IBGE são mais de 10 milhões de pessoas analfabetas, né? Que é um dado que é autodeclarado, a gente tem que lembrar isso, né? A metodologia do IBGE é um dado autodeclarado. Então, são mais de 10 milhões de brasileiros que estão nessa situação de se declararem analfabetos. Mas aí a gente está falando, desculpa, Gabi, é só porque aí a gente está falando de pessoas que não sabem ler nem escrever nada. A gente não está falando de pessoas que têm dificuldade, por exemplo, para formar uma frase ou para construir um texto. Seria isso? Isso são as pessoas que elas se dizem analfabetas no momento da pergunta. Então, até para fazer essa avaliação, qual que é o nível de proficiência, nível de conhecimento que elas têm da alfabetização, a gente não tem como saber, porque é um dado autodeclarado, né? O Ministério da Educação, ele atua nessas 3 vertentes: a alfabetização das crianças no tempo certo, que é a educação tradicional, a alfabetização dos jovens e adultos, que é a EJA, né? Que aí é o trabalho... a EJA é muito mais do que a alfabetização. A EJA você tem o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Então, você conclui a educação básica daquelas pessoas que não tiveram acesso. Essa é a EJA. O PBA é voltado para a alfabetização e o ensino da matemática básica, né? Essa que é a diferença. É um programa muito focado naquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter a sua base do ensino. Nós queremos dar a base do ensino para a pessoa poder exercer sua cidadania. E qual é a capilaridade do programa, ministro? Então, esse ano nós começamos com um projeto piloto, né, no estado de Alagoas, e para o ano que vem a gente quer expandir, começando justamente por esses estados onde nós temos o maior número de pessoas que se declaram analfabetas. Agora vamos para a pergunta que quem está interessado nesse assunto quer saber. Como é que as pessoas podem participar? O que elas devem acessar? Perfeito. Bom, nós vamos fazer a divulgação, né, dos chamamentos para os voluntários, e nas localidades lá em Alagoas, que vão ser divulgadas pelo Ministério da Educação, né, essas pessoas que estejam interessadas vão procurar nessas localidades, né, esses voluntários, vai ter um trabalho de chamamento dessas pessoas para que esse curso, né, esse trabalho possa ser feito nesses municípios. Tá joia, nós conversamos com o ministro da Educação, Victor Godoy. Ministro, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Mariana. Obrigado. O Brasil deu mais um passo no processo de ingresso na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O governo entregou